Vamos lá, mais um checklist, agora de ginecologia e obstetrícia, e o tema é violência sexual. Já caiu na prova teórica, já caiu na prova discursiva quanto objetiva e nós vemos que também já caiu na prova prática. É simples, tá? A abordagem nos casos de violência sexual, geralmente, é só você seguir aquele padrão. É importante que você tenha bem especificado aí nos seus resumos a conduta, que você grave bem essa conduta, não foge muito disso. No máximo, você vai ter que observar se essa paciente não tem algum transtorno à parte, né? Se essa paciente não está com problema psicológico decorrente disso, se essa paciente não tinha alguma doença prévia, né? Quando você solicita os exames, se eles te entregarem o resultado, essa paciente já não tinha uma doença prévia, e a partir disso você vai ter que tomar uma outra conduta. Enfim, é bom pensar em todas as possibilidades que uma estação de violência sexual pode ser abordada. E não somente a estação clássica que você já tem aí nos seus resumos, que você já sabe de cor e salteado a conduta para ela, ok? Vamos ver como que foi cobrado aqui em 2015. Apresenta-se a paciente e pergunta o nome e a idade da paciente. Ouve com atenção a queixa da paciente e não interrompe a sua fala. Utiliza adequadamente a linguagem não verbal, evitando expressões faciais de censura ou impaciência durante a consulta. Interessante, né, esse quesito. Perguntou sobre o estado civil ou parceiro fixo e antecedentes reprodutivos. Perguntou sobre o início da vida sexual. Perguntou se o agressor era conhecido. Então, provavelmente a paciente chegou falando que foi agredida, que foi abusada. Aqui não fala, né, se era conhecido, se não era, mas independentemente a conduta não muda, né? Esse aqui é mais para critério da avaliação mesmo do checklist. Orientou sobre a opção de manter a gestação até o seu término, podendo ser escolhido depois sobre a inserção da criança na família ou encaminhamento para adoção. Essa paciente estava grávida, né, em específico. Então, é importante você falar para ela que ela pode interromper a gestação. Aqui não pedia, mas é bom você falar para ela que podia interromper de 20 a 22 semanas, né, a gestação. Ou poderia manter, e se ela optasse por não querer ficar com a criança, ela poderia encaminhar para adoção. Orientou sobre a opção de interrupção legal da gestação, confirmando que a paciente tem direito garantido caso deseje. Aborto nessa situação é permitido por lei, entre parênteses aqui colocaram, né? Então, especificar para ela, né? Falar, olha, você tem esse direito garantido por lei para realizar o aborto. Como eu falei, de 20 a 22 semanas. Em 2015, aí segue o checklist, orientou que não é necessária autorização judicial ou boletim de ocorrência policial para a realização do aborto legal. Continua da mesma forma, tá? Não é necessário boletim de ocorrência, não é necessário autorização judicial, mas mudaram algumas coisas, tá bom? Antigamente o médico não era obrigado a notificar a polícia. Agora há uma controvérsia, né? Saiu um decreto em setembro de 2020, posteriormente saiu outro em outubro, então ficou controverso. Na dúvida, diga que o médico tem que relatar ou a instituição tem que relatar para a autoridade policial. Orientou que o período ideal para interrupção é até 20 semanas de gestação, assim como eu falei, de 20 a 22, né? Nesse caso aqui especificou somente 20 semanas. Orienta a paciente a tomar as previdências policiais e judiciais cabíveis, mas que caso ela não o faça, não lhe pode ser negado o direito de interromper a gestação. Isso continua, né? Isso persiste. Então, a paciente ela não é obrigada a fazer o boletim de ocorrência para realização do aborto. Orientou que ela terá que ser encaminhada para o serviço de referência caso deseje realizar o aborto legal. Como eu falei, né? A paciente tem que se direcionar ou você ali, como médico, tem que direcionar ela para a instituição correta para realizar esse tipo de procedimento. Indicou a necessidade ou solicitou anti-HIV, indicou a necessidade ou solicitou VDRL ou outro exame sorológico para sífilis, indicou a necessidade ou solicitou sorologia para hepatite B, indicou a necessidade ou solicitou sorologia para hepatite C. Então, deixou bem claro aqui que esse abuso, né, é um abuso que já tem um bom tempo, né? A paciente já conseguiu fechar um diagnóstico de gravidez, então aquela profilaxia já passou do prazo, já passou da data, não valia mais a pena realizar. Bom, é isso, né? Um checklist bem curtinho aqui,
Uma outra abordagem, né, já caiu no Revalida também, como eu falei lá no início, casos de violência sexual, e nesse caso aqui em específico a abordagem foi diferente. A paciente já chegou grávida e relatando que foi abusada sexualmente, e o que ele queria saber era se você tinha conhecimento, se você tinha ali o domínio de falar para essa paciente que ela poderia abortar e que não era obrigado o boletim de ocorrência. Tudo isso em vários quesitos aí do checklist. Ok? Nos vemos no próximo.